Boa tarde, queridos alunos. Espero que vocês tenham tido aí um bom recesso, né? Descansado. E agora, então, nós vamos iniciar aí as nossas últimas atividades, né? Que é referente aí ao PET 8, para encerrarmos o nosso ano letivo de 2020. E eu gostaria então de explicar para vocês as atividades, né? São atividades que já foram trabalhadas nos PETs anteriores, mas para vocês terem, né, mais certeza do que vocês estarão fazendo, eu vou explicar, né, para que tudo se torne também mais fácil. Então, a primeira questão é uma questão aí de geometria, né? Então a gente tem aí um relógio, né, marcando um horário de 9h22. E tá pedindo para você assinalar a alternativa que mais se aproxima do menor ângulo. O menor ângulo, gente, é esse ângulo aqui que está entre os dois ponteiros, né? Entre o 9 e o 4. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, quer saber quantos graus representa esse ângulo aqui, né? Essa abertura. Então, a primeira coisa que nós temos que interpretar, que o relógio aqui, ele é uma circunferência. Se ele é uma circunferência, ele mede 360 graus. Agora, observem que entre os números aqui, nós temos 12 espaços, né? Entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, até chegar entre o 11 e o 12. Então, 360 nós dividimos por 12, vai dar exatamente 30. Então, significa que cada espaço ali mede exatamente 30 graus, ok? Agora, observem o seguinte, o ponteiro menor, ele está um pouquinho depois do 9, e o ponteiro maior, ele está um pouquinho depois do 4. Então, vamos trabalhar com esses ponteiros certinho, relacionado aos números, para que a gente tenha a quantidade de espaços correto. Então, esse ponteiro menor, que está um pouquinho depois do 9, eu desço com ele. E esse ponteiro que está um pouquinho depois aqui do 4, eu volto com ele. Então, agora a gente pode observar que nós temos realmente 5 espaços, ó, veja só, então olha aqui, ó, entre o 4 e o 5, 1, entre o 5 e o 6, 2, entre o 6 e o 7, 3, entre o 7 e o 8, 4, entre o 8 e o 9, nós temos exatamente 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É só eu multiplicar esses 5 espaços aqui por 30 graus, que vamos ter exatamente um valor de 150 graus, que é exatamente, né, o ângulo formado aqui entre esse horário. Ok, gente? Agora, a questão número 2 é para vocês assinalarem a única alternativa em que ambos os desenhos representam frações equivalentes. O que é mesmo frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade do inteiro. Então, eu coloquei aqui apenas as primeiras gravuras, tá? Vocês vão observar aí que todas elas, né, você tem aí exatamente 8 gravuras. Todas elas são do mesmo tamanho, têm a mesma divisão, porém as partes tomadas é que não são as mesmas. Então, veja só, nesse desenho, ele está dividido em 24 partes e 12 partes foram tomadas.
12/24, eu posso simplificar por 12, que eu vou encontrar um meio. Então, a metade da figura aqui foi tomada e a metade ficou sem ser tomada. Depois, na outra gravura, ela também está dividida em 24 partes e eu tomei aqui apenas 16 partes. Então, aqui já dá para você observar que se aqui eu tomei 12 e aqui eu tomei 16, não são equivalentes, porque essas duas frações, elas não representam equivalência. Simplificando aqui essa fração por 8, eu encontrei exatamente 2/3. Então, a fração 1/2 e a fração 2/3, elas não são equivalentes. Uma outra maneira de nós verificarmos isso é a gente fazendo a multiplicação cruzada. Eu posso pegar aqui, ó, 1/2 e 2/3. Ao multiplicarmos, se os resultados forem os mesmos, elas são equivalentes. Se forem diferentes, elas não são equivalentes. Ó, 1 vezes 3 é igual a 3. E 2 vezes 2 é igual a 4. Ó, resultados diferentes. Tá me comprovando que realmente não são equivalentes, né? Mas eu pude já mostrar aqui para vocês que se aqui eu tomei 12 e aqui eu tomei 16, não representam a mesma parte do inteiro tomada. Então, agora vocês vão fazer, né, verificar isso com os demais desenhos para ver qual é a letra aí que representa uma equivalência, que o número de partes tomadas, tanto em um desenho quanto em outro, são iguais, ok? E na questão número 3, Alexandre é um excelente programador de computadores e conhece várias linguagens de programação. Para fazer um teste, ele digitou em seu celular o programa Baixo, em linguagem Python, que calcula e mostra o valor de 4 frações, A, B, C e D. Então, ele quer saber, por exemplo, acima, a primeira fração sendo calculada é. Então, peguei esta primeira fração. E aí ele quer saber das 4 frações que o programa de Alexandre calculou, qual é a maior? Ou seja, qual é o resultado aí, né, das 4 frações, das 4 operações que representam uma fração maior. Então, eu vou fazer aqui a letra A para exemplificar e vocês depois irão fazer a mesma coisa com a B, C e D e verificar qual das 4 tem um resultado maior. Então, a gente está trabalhando aqui com frações de denominadores diferentes. 59/60 mais 7/15, menos 19/20, menos 1/10. Então, para a gente trabalhar com essas operações, nós temos que reduzi-las ao mesmo denominador comum, tirando o MMC. Então, aqui do lado, ó, eu coloquei os denominadores 60, 15, 20 e 10 e vamos fazer a fatoração para tirar o MMC. Então, comecei a dividir por 2, né? Porque se eu tenho números pares ali, eu inicio por 2. Poderia ter apenas um número par, que você deve iniciar a divisão por 2. Lembrando que aqui na divisão nós só podemos trabalhar com os números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. 60 por 2 deu 30. 15 não dá, repete. 20 por 2 deu 10. 10 por 2 deu 5. Ainda tem o 30 e o 10. Vou dividir novamente por 2. Vai dar 15, repito 15. 10 por 2 vai dar 5, repito 5. Agora por 3. 15 por 3 dá 5, 15 por 3 dá 5.
repito 5, repito 5. Agora por 5. Então, vai dar 1, 1, 1, 1. A partir do momento que eu encontro o quociente 1, terminou a minha fatoração e eu multiplico os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, esse 60 aqui, ele passa a ser os denominadores das 4 frações. Se eu troquei o denominador, eu vou ter que trocar os numeradores. De que forma? 60 dividido por 60 vai dar 1, vezes 59, 59. 60 divididos por 15 dá 4, vezes 7, 28, menos 60 divididos por 20 dá 3, vezes 19, 57. 60 divididos por 10 dá 6, vezes 1, 6. Agora sim, eu posso resolver então as operações entre elas. 59 com mais 28 vai dar exatamente 87. Menos 57 dá 30. Menos 6, 24, 60 avos. É o resultado, então, da fração A. Agora, você, então, vai fazer o mesmo cálculo com a letra B, C e D. Vocês observem que os denominadores vão ser sempre os mesmos. Então, ou seja, o MMC aí vai ser sempre 60, né? Se ele é 60, todos os denominadores é 60. A alteração vai ser exatamente nos numeradores. Lembrando que você divide e multiplica. Divide e multiplica. Depois que você tiver os 4 resultados, você verifica qual é a maior fração, ok? Então, vocês irão fazer aí essas 3 atividades, né? E eu vou enviar para vocês as respostas na próxima aula, ok? Agora, gente, esses desenvolvimentos vocês deverão ter ou no próprio PET, tá? Ou no caderno, porque vocês deverão me enviar com esses desenvolvimentos. Não pode me enviar somente a resposta, não, porque ele é um PET avaliativo, né? Então, eu tenho que visualizar aí os desenvolvimentos, ok? Como são 6 questões, tá bem tranquilo. Hoje vocês podem fazer aí as 3, não é para me enviar, você aguarda, né? Pra gente verificar, nós estamos recebendo ordem de como ele será corrigido. Então, façam direitinho aí, ou na apostila ou no caderno, para que depois vocês, então, me enviem para que eu possa avaliar. Ok, gente?